Bom pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, tá bom? Eu vou acatar uma sugestão da Dela aqui do canal, que ela queria que eu falasse sobre o Evangelho de Tomé. Eu ia até fazer um esbocinho aqui, mas como o Evangelho de Tomé é basicamente frases, né? São 115 frases atribuídas a Jesus, eu acho que é mais fácil fazer uma leitura aqui do Evangelho. Aqui tem uma introduçãozinha que fala que em dezembro de 45... alguns felás, uns beduínos egípcios, deslocavam-se com camelos perto de um rochedo chamado Jabal al-Tarif, que margeia o rio Nilo, no Alto Egito, não muito longe da cidade de Nag Hammadi. Eles estavam procurando fertilizante natural da área, chamado sabac. Aí no sopé do Jabal al-Tarif começaram a cavar em torno de uma pedra que caíra no talude e, sem esperar, encontraram um jarro de armazenagem com um recipiente selado na parte de cima. Então foi esses beduínos que estavam procurando fertilizante que encontraram esse evangelho. Um dos felás, chamado Muhammad Ali Saman, quebrou o jarro com uma picareta, na esperança de encontrar algo valioso, talvez até um pequeno tesouro. Ele deve ter ficado um tanto quanto decepcionado ao ver que, em vez de ouro ou algum tipo de objeto de igual valor, no jarro só tinham fragmentos de papiro. Aí Muhammad al-Saman, sem querer ou se dar conta, havia descoberto 13 livros de papiros, códices, que hoje chamamos de a Biblioteca Cópita, que é a língua lá do Egito, de Nag Hammadi. Aliás, era a língua do Egito, perdão, hoje acho que não é a mesma. 2 anos antes de outra descoberta famosa, dos manuscritos do Mar Morto, um conjunto de documentos encontrados na Palestina e que haviam pertencido a uma comunidade judaica que professava uma forma ascética, diferente do judaísmo, conhecido como os essênios. Porém, apesar desses últimos manuscritos terem tido maior divulgação, serem mais famosos e terem sido alvos de debate, esses primeiros possuem um caráter muito mais revolucionário, em especial por estarem ligados diretamente ao cristianismo. Além de outras obras valiosas, entre esses papiros estava algo muito interessante, o Evangelho de Tomé, que é o que a gente vai analisar aqui nesse vídeo, que é uma coletânea de sentenças de Jesus, são frases que teriam sido compiladas, segundo a primeira frase deste Evangelho, por Judas Tomé, o gêmeo, o dídimo. Antes dessa descoberta excepcional, os estudiosos do Evangelho já tinham algumas referências dos pais da igreja, referente a um documento denominado Evangelho de Tomé ou Thomas, ou seja, os pais da igreja mencionaram tal Evangelho de Tomé. Porém, o conteúdo desse documento punha em xeque alguns posicionamentos dogmáticos da igreja. Cirilo de Jerusalém, em suas catequeses 631, afirmava que o Tomé que escreveu este Evangelho não era um seguidor de Jesus, mas um maniqueu, ou seja, da corrente de pensamento maniqueísta. Portanto, seguidor gnóstico e místico de Mani, mestre herético do século III. Só que atualmente há quase consenso que o texto de Nag Hammadi foi bem escrito antes do movimento maniqueísta ter vindo a lume, ou seja, ele é anterior. E ainda mais, tudo indica que a cópia cópita desse evangelho se baseia em um texto mais antigo ainda, provavelmente escrito em grego ou aramaico, a língua falada por Jesus. Além dos testemunhos dos chamados pai da igreja, nós temos fragmentos de 3 papiros gregos, encontrados no Monte de Lixo, em Oxironco, atual Bernessa, no Egito, publicados em 87, e que contém sentenças de Jesus quase idênticas a essas do Evangelho de Tomé de Nag Hammadi, escrito na língua cópita. Esses papiros eram representantes de edições gregas do Evangelho de Tomé. Ao contrário de outros evangelhos conhecidos, quer sejam canônicos ou apócrifos, o Evangelho de Tomé não expõe nada narrativa sobre a vida de Jesus de Nazaré, mas atém-se especificamente às suas frases que teriam sido proferidas por Jesus aos seus discípulos. O que é curioso nisso aqui, só para vocês entenderem um pouco? Enquanto que os evangelhos sinóticos estão contando a história de um personagem, Jesus foi para Galiléia, entrou num barco, andou sobre o mar, entrou numa sinagoga, nesse de Tomé não. Ele só tem frases atribuídas a um mestre chamado Jesus. Então ele não narra a história de Jesus. Se Jesus foi em Cafarnaum, se foi na Judéia, se foi em Decápolis, isso é ausente aqui, tá? Então é curioso, que dá a entender que talvez as frases possam ser originais de algum mestre da época, ou talvez do próprio Jesus, mas o formato é diferente, não como se ele tivesse uma história como nos evangelhos. O que chegou a nós em forma de textos evangélicos não são mais do que interpretações sobre os dizeres de Cristo, feito por discípulos, já que Jesus não deixou nada escrito. Tudo que dele sabemos é de segunda ou terceira mão, sendo o primeiro evangelho sinótico, de Marcos, sido escrito provavelmente por volta do ano 60. Só um PS aqui, a datação aqui é só a datação que é comumente aceita, tá? Eu sei que tem pessoas que contestam. Ainda que baseado, segundo em Expert,
peritos, em um texto anterior chamado de Quelle. É a famosa fonte Q, que eu já mencionei aqui no canal, que é fonte em alemão que muitos pensam estar contido em grande parte no Evangelho de Tomé. Quer dizer que o Evangelho de Tomé pode ter sido também uma das fontes usadas desde Marcos, que é o Evangelho mais antigo, que tenha servido de base, né, dos ensinamentos de Jesus. Essa tradução abaixo foi feita pelo professor e filósofo Humberto Roden, baseada na versão francesa de Philippe de Soares, feita diretamente dos manuscritos em cópita. Vamos ler então as palavras ditas por Jesus, o vivo, que foram escritas pelo Dídimo, Tomé o Dídimo, o gêmeo. Quem descobrir o sentido dessas palavras não provará a morte. Quem procura não cesse de procurar até achar, e quando achar será estupefato. E quando estupefato ficará maravilhado, então terá domínio sobre o universo. Então não sabemos que palavras é essa, pode ser o Evangelho. Jesus disse: se vossos guias vos disserem o reino está no céu, então as aves vos precederão. Se disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós, e também está fora de vós. O que ele quer dizer? Parecido com Lucas, ele quer dizer que o reino de Deus não vem com a aparência exterior aqui, ó. Tá? O reino está dentro das pessoas. Se conhecerdes, serei conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, viverei em pobreza, e vós mesmos sereis essa pobreza. O homem idoso perguntará nos seus dias a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida, e ele viverá. Porque muitos dos primeiros serão os últimos, e serão unificados. Isso aqui é comum com os sinóticos, os últimos serão os primeiros. Conhece o que está ante os teus olhos, e o que te é oculto te será revelado, porque nada oculto que não seja manifestado. Isso aqui tem abundante nos sinóticos. Perguntaram então os discípulos de Jesus: queres que jejuemos? Como devemos orar? Como devemos dar esmola? Que alimentos devemos comer? Aí Jesus responde: não mintais a vós mesmos, e não façais o que é odioso. Portanto, todas as coisas são manifestas diante do céu. Não há nada oculto que não seja manifestado, e nada velado que por fim não seja revelado. Aqui ele vai retomar o jejum mais para frente, tá? Alguns versículos adiante, como se ele estivesse respondendo isso daqui, tá? Então esse evangelho ele foge um pouco também da ordem cronológica. Essa frase aqui é estranha: bendito o leão comido pelo homem, porque o leão se torna homem. Maldito o homem comido pelo leão, porque este homem se torna leão. Ele dá a entender que você se torna aquilo que você come. Meio estranho. Aí ele disse: o homem se parece com um pescador ajuizado, que lançou sua rede ao mar, puxou para fora a rede cheia de peixes pequenos. Mas entre os pequenos, o pescador sensato encontrou um peixe bom e grande. Sem hesitação, escolheu o peixe grande e devolveu ao mar todos os pequenos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse Jesus: saiu um semeador. Essa aqui parece aquela parábola do homem que pesca um peixe que tem nos sinóticos, tá? Aqui é praticamente a parábola do semeador, só que aqui não tem explicação, só tem a parábola. Aqui Jesus disse: eu lancei fogo sobre a terra, e eis que o vigio até que arda. Jesus disse: esse céu passará, e passará também aquele que está por cima deste. Então isso aqui já é um pouco aquelas doutrinas heréticas, né? Como se tivessem dois céus. A não ser que ele esteja se referindo a um céu físico, um céu espiritual, mas meio confuso. Os mortos não vivem, e os vivos não morrerão. Quando comieis o que era morto, vós os tornáveis vivo. Quando estiverdes na luz, que fareis? Quando ereis um, vos tornastes dois. Mas quando fostes dois, que fareis? Umas frases confusas aqui nesse evangelho. Os discípulos perguntaram a Jesus. Agora aqui é interessante, ó. Sabemos que vai nos deixar, e quem será então o nosso chefe? A Jesus respondeu: no ponto onde estáis, ireis ter com Tiago, que está a par das coisas do céu e da terra. Tiago, esse evangelho atesta que ele era um proeminente líder da igreja no primeiro século, tanto que o Novo Testamento dá pistas disso também, que nem aqui em Atos 12, ó, diz assim, ó, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, acho que é Paulo, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Então é curioso, né, que Tiago tem uma posição de destaque na igreja, e segundo esse evangelho, Jesus fala que ele que seria o líder da igreja, e não Pedro. Disse Jesus a seus discípulos: comparai-me e dizei-me, com quem me pareço eu? Aí Pedro, ao contrário dos sinóticos, ele diz: você é semelhante a um anjo justo. Sendo que segundo Mateus, Pedro é que diz que Jesus era o Cristo, né? Mateus disse: tu és semelhante a um homem sábio e compreensível. E Tomé disse: mestre, minha boca é incapaz de dizer com quem tu é semelhante. Aí Jesus responde para Tomé de uma forma até meio ríspida, né? Eu não sou teu mestre, porque tu bebeste da fonte borbulhante que te ofereci nela, e nela te inebriaste, né? Ficaste bêbado.
Ou seja, eles estavam tomando um goró lá. Então levou Jesus Tomé à parte e afastou-se com ele, e falou com ele 3 palavras. E quando Tomé voltou a ter com seus companheiros, esses perguntaram: o que foi que Jesus disse? Aí Tomé respondeu: se eu vos dissesse uma só das palavras que ele me disse, vós havieis de apedrejar-me, e das pedras romperia fogo para vos incendiar. Então, ou seja, nem os apóstolos, nem a gente nunca vamos saber que 3 palavras foram essas. Parece aquela piada da folhinha verde, né? Até hoje ninguém sabe o que é folhinha verde. Aí Jesus disse: se jejuardes, cometereis pecado. Parece que ele está respondendo aquela pergunta lá de cima. Se orardes, sereis condenado. Se der esmola, prejudicarei o espírito. Então ele está dizendo: não jejue, não ore e não dê esmola. Que é bem estranho nesses ensinamentos. Quando fordes a um lugar onde vos receberem, comei o que vos puserem na mesa, curai os doentes que lá houver. Porém o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso vos tornará impuro. Aqui ele está praticamente dando uma permissão para os apóstolos comerem de tudo, que lembra um pouco o Evangelho de Marcos, né, onde ele diz isso. Só que em Marcos é numa discussão com os fariseus. Aqui não, aqui é só um ensinamento de um mestre. Se virdes alguém que não seja filho de mulher, postrai-vos de rosto em terra e adorai-o. Ele é o vosso pai. Alguém que não é filho de mulher? Difícil entender do que o autor está falando aqui. Talvez os homens pensem que eu vim trazer paz à terra, mas não sabem que eu vim trazer discórdia à terra, fogo, espada e guerra. Haverá 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, filho contra pai, e serão solitários. Isso aqui tem no sinótico. Eu vos darei o que nenhum olho viu, nenhum ouvido viu, nenhuma mão tangeu, que jamais surgiu no coração do homem. Perguntaram os discípulos a Jesus: como será o nosso fim? Ele disse: descobriste o princípio para que já estejam procurando o fim? Pois onde estiver o princípio, ali está o fim. Feliz de quem está no princípio, também conhecerá o fim e não provará a morte. Feliz daquele que era antes de existir. Se vós fordes meus discípulos e realizardes as minhas palavras, essas pedras vos servirão. Há no vosso paraíso 5 árvores que permanecem inalteradas no inverno e no verão, de cujas folhas não caem. Quem as conhecer, esse não provará a morte. Disseram os discípulos: dizei-nos, a que se assemelha o reino dos céus? Aí ele fala do grão de mostarda, que nem nos sinóticos. Aí Maria, não sei qual Maria que é, mas pode ser a mãe dele, mas também pode ser a Madalena, ela pergunta para Jesus: com quem se parecem os teus discípulos? Ele fala: parecem-se com garotos que vivem num campo que não lhes pertence, ou seja, como se eles não fossem do mundo, que nem no Evangelho de João. Quando aparece o dono do campo, dirão estes: deixai-nos no nosso campo. Eles desnudam-se diante deles e lhe deixam o campo. Por isso eu vos digo, se o dono da casa souber quando vem o ladrão, aqui já é semelhante ao sinótico. Cingi os vossos quadris, porque há ladrões que não encontrem no caminho até vós, e possuireis os tesouros que desejai. Sede como um homem de experiência, que conhece o tempo da colheita, de foice na mão, ceifará o trigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus viu crianças de peito a mamarem, e ele disse aos discípulos: essas crianças de peito se parecem com aqueles que entram no reino. Perguntaram-lhe: se formos pequenos, entraremos no reino? Se reduzirdes 2 a 1, se fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima como o de baixo, e se fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino. Difícil entender essas simbologias aqui de Tomé. Eu vos escolherei 1 entre 1000, e 2 entre 10.000, e eles aparecerão como um só. Os discípulos pediram: mostra-nos o lugar onde tu está, pois precisamos procurá-lo. Ele respondeu: quem tem ouvidos, ouça. A luz dentro de um ser luminoso, e ele ilumina o mundo inteiro. Se não iluminar, ele é escuridão. Parece aquilo que ele fala no sinótico, né? Que os teus olhos são a luz da tua alma, não sei o que. Ama o teu irmão como a ti mesmo, só que aquele que fala como a pupila dos teus olhos. Aqui aquela da regra de ouro, né? Tu vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Aqui ele fala: se jejuardes em face do mundo, não achareis o reino. Se não guardardes o sábado como um sábado, não vereis o Pai. Aqui de guardar o sábado como sábado, dá a impressão que ele está falando para guardar o sábado como um dia comum, e não como um dia especial. Eu estava no meio do mundo e me revelei a ele corporalmente. Então nós entramos naquela coisa lá de novo do docetismo, né? Que ele se revelou corporalmente. Encontrei todos embriagados e não encontrei nenhum deles sedento. E minha alma sofria dores pelos filhos dos homens, porque eles são cegos no seu coração e nada enxergam. Assim como entraram no mundo vazio, querem sair do mundo vazio. Agora estão bêbados e só se converterão se abandonarem seu vinho.
Se a carne foi feita por causa do espírito, isso é maravilhoso. Mas se o espírito foi feito por causa do corpo, isso é maravilha das maravilhas. Eu, porém, estou maravilhado diante do seguinte: como é que tamanha riqueza foi habitar em tanta pobreza? Essa frase aqui é estranha. Onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, eu estou com ele. O que ele está querendo dizer aqui? Ninguém sabe. Aqui é semelhante ao sinótico: profeta não assiste na sua própria casa. Uma cidade situada no monte é fortificada, não pode cair, nem pode permanecer oculta. O que ouvirdes com um ouvido, anunciai-o com outro do alto dos telhados, porque ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo do velador, e nem lugar oculto, é semelhante ao sinótico. Cego guiando do cego. Ninguém pode entrar na casa do forte, também é semelhante aos sinóticos. Inclusive ele menciona aqui, é relacionado com o episódio que Jesus expulsaram os demônios, né? Em que ele foi acusado de fazer isso em nome de Satanás. Não andeis preocupados de manhã até a noite, e de noite até a manhã, sobre o que há de vestir. Também é semelhante aos sinóticos. Em que dia nos aparecerá? Em que dia te veremos? Se vos despojardes do vosso pudor como crianças, parece que ele está respondendo agora a questão dos meninos lá, e tirasse os vossos vestidos e colocardes sobre os vossos pés, percebereis o Filho do Vivo, e não conhecereis temor. Muitas vezes desejaste ouvir essa palavra que vos digo, e não achaste ninguém que vos la pudera dizer. Virão dias em que me procurareis e não me achareis. Os fariseus e escribas tiraram a chave do conhecimento, nem eles entram, nem deixam os outros entrar, que é semelhante. Uma videira foi plantada fora daquilo que é do Pai, e como não tem vitalidade, será extirpada pela raiz e perecerá. Aquele que tem algo na mão receberá, o que não tem perderá o que tem, também é semelhante. Sede transeuntes. Um discípulo falou: quem és tu que nos dizes tais coisas? Pelas coisas que vos digo, não conheceis quem eu sou? Vós sois como os judeus, que amam a árvore e detestam o fruto, ou amam o fruto e detestam a árvore. Quem blasfemar contra o Pai, aqui tem semelhante. Aqui também de colher são semelhantes aos sinóticos. De Adão até João Batista, ninguém maior entre os nascidos de mulher que João Batista, porque seus olhos não foram violados. Mas aquele entre vós que se tornar pequeno conhecerá o reino e será maior que João Batista. É parecido. O homem não pode montar 2 cavalos nem reter 2 arcos. O servo não pode servir a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Nem um homem que bebeu vinho velho deseja beber vinho novo, e assim por diante. Aqui é parecido. Se 2 viverem em paz e harmonia na mesma casa, dirão ao monte: saia daqui, e ele sairá. Também é parecido com os sinóticos. Feliz sois vós os solitários e os eleitos, porque achareis o reino, sendo que vós saíste dele e a ele voltareis. Se os homens vos perguntarem de onde vieste, respondei-lhes: nós viemos da luz, lá onde ela nasce de si mesma, surge e se manifesta em sua imagem. Aqui já aquele misticismo na época. E se vos perguntarem: quem sois vós? Respondei-lhes: nós somos os filhos eleitos do Pai vivo. Se os homens vos perguntarem: qual o sinal do Pai em vós? Respondei: é o movimento e repouso ao mesmo tempo. Aos discípulos perguntaram: quando virá o repouso dos mortos? Em que dia virá o mundo novo? Ele respondeu: aquilo que vos aguardais já veio, mas vós não conheceis. 24 profetas falaram a Israel, e todos falaram de ti. Respondeu-lhe: rejeitaste aquele que está vivo diante de vós e fala dos mortos? Quer dizer, aqui Jesus está sendo até meio, com todo respeito, estúpido, né? Porque eles não estão rejeitando Jesus, eles só estão falando que os profetas falaram de Jesus. Aí ele dá uma patada: vocês rejeitam o que está vivo diante de vocês para falar de morto? Aí os discípulos perguntam: a circuncisão é útil ou não? Se ela fosse útil, o homem já nasceria circuncidado. A verdadeira circuncisão é espiritual e esta é útil. Então, confuso isso daqui, né? Parece que ele destoa do judaísmo. Felizes os pobres, porque deles é o reino. Quem não odiar o pai e a mãe também está lá nos sinóticos. Lembrando que isso aqui pode ter sido uma das bases dos sinóticos. Quem conhece o mundo achou um cadáver, e quem achou um cadáver dele não é digno no mundo. O reino do... Aqui, de novo, mais uma parábola da semente. Feliz do homem que foi submetido à prova, porque ele achou vida. Olhai para o vivo enquanto viveis, para que não morrais e desejais ver aquele que já não podeis ver. Aqui é a única referência de um lugar. Ao entrarem na Judéia, eles viram um samaritano que carregava uma ovelha. Jesus disse aos seus discípulos: por que a carrega? Para matá-la e comê-la. Enquanto a ovelha está viva, ele não poderá comer, só depois de morta e cadáver. De outro modo, não pode comer. Procurais para vós um lugar de repouso, para que não vos tornei cadáveres e sejais devorados. Ou seja,
lugar de repouso que ele está dizendo é para eles buscarem a vida eterna, né? Senão eles seriam mortos que nem a ovelha ali. Então, enquanto está vivo, procura vivo. Haverá dois numa mesma cama, um morrerá, outro viverá. Aí Salomé disse: quem és tu, homem? Como que saído de um só? Tu que usavas a minha cama e comias a minha mesa? Esse aqui de usavas a minha cama é estranho, né? Será que Salomé era a esposa dele? Eu vim daquele que é todo em um si, todo um em si. Isso me foi dado para meu pai. Aí Salomé disse: eu sou discípula tua. Então provavelmente Jesus tinha discípulos. Vem a propósito dito: quando o discípulo é vácuo, será repleto de luz, mas quando é dividido, ele será repleto de treva. Eu revelo meus mistérios àqueles que são idôneos para ouvi-los. O que a tua mão direita faz, não saiba a esquerda. Um homem rico tinha muitos bens, e disse: vou aproveitar os meus bens, vou semear, colher, plantar, encher meus armazéns, para que não me venha a faltar nada. Foi isso que ele pensou no seu coração, e nessa noite ele morreu. Quem tiver ouvido, aqui os sinóticos dão uma melhorada nisso daqui, né? Ele dá a entender que o homem tinha que semear tesouros no céu e não na terra. Acho que é Lucas que faz uma parábola disso. Um homem fez um banquete, depois de tudo preparado, enviou seu servo para chamar os convidados. Essa aqui é uma parábola comum aos sinóticos. Aqui da vinha também, é a parábola das vinhas, semelhante. Então não vou ler, senão vai ficar repetitivo. Disse-lhe Jesus: mostra-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular, que segundo o Novo Testamento seria o próprio Jesus. Quem conhece o universo, mas não se possui a si mesmo, não possui nada. Feliz sois vós se rejeitarem e odiarem, e lá onde vos tiraram e odiaram, não serão encontrados lugar algum. Felizes no seu coração são os perseguidos, que na verdade conhecem o Pai. Felizes os famintos, porque o corpo dos que sabem querer será saciado. Se fizerdes nascer em vós aquele que possuis, eles vos salvará, mas se não possuirdes em vós a este, então serei mortos por aquele que não possuis. Falando do corpo e da alma. Destruirei esta casa e ninguém poderá reconstruir. Não sabemos se ele está falando do templo ou do corpo físico dele. Alguém disse a Jesus: diz a meus irmãos que repartam comigo os bens do meu pai. Aí ele falou: homem, quem me constituiu partidor? É aquilo que Lucas traz no seu evangelho, eu já mostrei, né? Grande a saíra, a safra, poucos operários. Muitos rodeiam a fonte, mas ninguém entra na fonte. Muitos estão na porta, mas somente os solitários é que entram na Câmara Municipal. Aqui é mais uma parábola, que o reino é semelhante a um negociante. Aqui ele fala da luz, que nem no João. Eu sou a luz que está acima de todos, eu sou o todo. O todo saiu de mim e o todo voltou a mim. Rachai a madeira, lá eu estou. Erguei uma pedra e lá eu estarei. Ele quer dizer que ele é o tudo, a madeira, a pedra. Por que saístes ao campo para ver um caniço agitado pelo vento ou um homem vestido de roupas macias? Aqui nos evangelhos ele fala de João Batista. Uma mulher da multidão disse: feliz o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Aí ele fala: felizes os que ouviram o verbo do Pai e viver a verdade, porque dias virão em que direis: feliz o ventre que não concebeu e felizes os seios que não amamentaram. Que ele já podia estar falando de juízo. Quem conheceu o mundo encontrou o corpo, mas quem encontrou o corpo deste tal não é digno do mundo. O mundo material é um corpo morto, não digno do homem espiritual. Ele quer dizer que o mundo não nos pertence. Quem ficou rico saiba dominar-se. Quem ficou poderoso saiba renunciar. Quem está perto de mim está perto da chama. Quem está longe de mim está longe do reino. As imagens se manifestam ao homem, a luz que está oculta nelas, na imagem da luz do Pai, se revelará, mas sua imagem permanecerá velada por sua luz. Quando virdes a vossa semelhança, alegrai-vos, mas quando virdes o vosso modelo, que desde o princípio estava em vós, e nunca morrerá, nem jamais se revela plenamente. Será que suportareis isso? Meio confuso nesse evangelho. Adão nasceu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas não era digno deles. Se fosse digno, não teria morrido. Bom, qual a grande riqueza e grande poder que gerou Adão? Não sei. As repousas, tal, aqui é semelhante. Miserável corpo que depende de outro corpo, e miserável a alma que depende desses dois. Não sabemos do que ele está falando aqui. Será que é de malícia? Os arautos e os profetas irão ter convosco, e vos darão o que é vosso. Dá-lhes também vós o que é deles. Aqui é semelhante, de lavar o exterior. O meu jugo é fardo, é suave. Os discípulos falaram: dize-nos quem és tu, para que tenhamos fé em ti. Aí ele responde: vós examinais o aspecto do céu e da terra, mas não conheceis aquele que está diante de vós.
Não sabeis dar valor ao presente? Então é curioso que aqui os discípulos não têm aquela fé toda nele, né, que nem nos sinóticos. Procurai e achareis. O que me perguntastes nesses dias eu não vos disse, agora vos digo, e não me perguntais. Não dê pérolas aos cães é semelhante. Quem procura acha semelhante. Aqui também é semelhante. Aqui do fermento é a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que levava por um longo caminho uma vasilha cheia de farinha. Pelo caminho uma alça da vasilha quebrou, e a farinha se espalhou atrás dela sem que ela percebesse, e por isso não se afligiu. Chegada em casa, colocou a vasilha no chão e achou vazia. Não entendi muito bem essa parábola. Então o reino do céu é vazio? O reino do Pai é semelhante a um homem que quis matar um poderoso. Em sua própria casa, ele desembaiou a espada e enfiou na parede para saber se sua mão era forte o bastante para fazer isso. Depois ele foi matar o poderoso. Tá, o que tem a ver isso com o reino? Também não entendi. Só se o poderoso que ele fala aqui é o poder dos impérios inimigos, né? Será o dos judeus da época. Seus discípulos disseram: teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Os que nesses lugares fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos e minha mãe. São eles que entram no reino que é do meu Pai. Parecido com os sinóticos. Mostraram a Jesus uma moeda e disseram se será correto pagar imposto. Ele falou: a César o que é de César. Abandonar pai e mãe, como nos sinóticos. Quem não amar seu pai e sua mãe como eu, esse não pode ser meu discípulo. Quem não abandona seu pai e sua mãe como eu, não pode ser meu discípulo. E quem não amar, ao contrário de Lucas, que coloca amar menos, né, odiar, quem não amar seu pai e sua mãe como eu, não pode ser meu discípulo, porque minha mãe me gerou, mas minha mãe verdadeira me deu a vida. Ai dos fariseus, eles se parecem com um cão deitado no coxo de bois, não come nem deixa os bois comer. Feliz do homem que sabe por onde penetra os ladrões, assim pode erguer-se e reunir-se força, e está alerta, pronto antes que eles venham. Disseram-lhe: vinde, vamos orar e jejuar. Respondeu-de Jesus: que falta eu cometi eu? Em que ponto eu sucumbi? Mas quando a esposa sai da sua câmara no nupcial, aí então oraremos e jejuaremos. Parecido com os sinóticos, né, quando perguntam por que os apóstolos não jejuam. Quem conhece o seu pai é sua mãe, e sua mãe, porventura, será chamado filho de prostituta? Ele quer dizer que quem conhece seus pais não vai ser chamado de filho de uma mulher da vida, né, prostituta, bastardo. Disse-lhe Jesus: se de dois fizerdes um, então vós fareis filhos do homem. E então se disserdes a este monte: retira-te daqui, ele se retirará. O reino é semelhante a um pastor que tinha 100 ovelhas, uma delas se extraviou e era a maior de todas. Ele deixou 99 e foi atrás daquela que se extraviou, que é parecido. Quem beber da minha boca se tornará como eu, e eu serei o que ele é. As coisas ocultas lhe serão reveladas. O reino se parece com um homem que possuía um campo no qual estava oculto um tesouro. Aí ao morrer deixou o campo por filho que também não sabia de nada. Tomou posse e vendeu o campo. Mas o comprador descobriu o tesouro. Ele quer dizer que o reino seria dado aos gentios. Quem encontrou o mundo e se enriqueceu, que renuncia ao mundo. O céu e a terra se desenrolarão diante de vós, e quem vive do vivente não verá morte. Quem se acha a si mesmo, dele não é digno do mundo. Deplorável a carne de que depende a alma, deplorável a alma que depende a carne. Os discípulos perguntaram: em que dia vem o reino? Não vem pelo fato de alguém esperar por ele, nem se pode dizer ei-lo aqui, ei-lo acolá, parecido aqui com Lucas. Ninguém dirá ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino está presente no mundo inteiro, mas os homens não o enxergam. Aí Pedro disse: seja Maria afastada de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Tá, que Pedro é machista, né, segundo esse evangelho. Eis que eu a atrairei, para que ela se torne homem, de modo que ela também venha a ser um espírito vivente, semelhante a vós homens. Porque toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Aqui é difícil entender em que sentido ele está falando de se fizer homem, né? Então é meio complicado. Se tornar homem como? Em coragem, em valentia, em autoridade. Enfim, é um evangelho confuso, místico, mas tem muitas frases aqui que são idênticas àquelas dos sinóticos e pode ter servido de base, principalmente para Lucas. Tá bom? Então quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição. Pode ler, dar uma analisada. Eu acho esses evangelhos meio estranhos, mas como são parecidos com os sinóticos, vai saber se ele não foi também uma das fontes, né? Uma das fontes Coeli comum para os evangelhos. Tá bom, pessoal? Paz a todos.